Oi, gente, tudo bem? Vamos lá falar sobre um assunto que eu particularmente, vocês que me acompanham meu trabalho, sabem o quanto eu gosto desse assunto. Gosto também dos outros, mas esse em particular está incluído aí no top 5, vamos dizer assim. Reajuste de plano de saúde, tá? O reajuste de plano de saúde é um tema que vem afetando os consumidores de plano de saúde já faz bastante tempo, né? O que está atrelado à questão do reajuste do plano de saúde? Está atrelado à questão da mensalidade do contrato do plano de saúde. Uma vez que você faz o contrato com o plano de saúde, você começa a efetuar mensalmente a mensalidade, né? É uma contrapartida do consumidor. O plano de saúde ele fornece um produto de saúde e você, quanto consumidor, você tem que efetuar um pagamento mensal ao plano de saúde, referente à sua apólice de saúde, tá? Então é um tema muito interessante, onde muita gente não tem conhecimento que é possível estar analisando legalmente essas questões, certo? Então hoje a gente vai falar sobre isso de forma bem resumida. Eu não consigo falar de um tema tão técnico para vocês de forma detalhada, porque eu iria adentrar em assuntos que não é tão entendível às pessoas que não estão acompanhando esse tipo de assunto, tá? Então vou tentar ser o mais didático possível e mais resumido também, porque é um assunto extenso, é uma pauta extensa, não é tão simples de falar sobre reajuste de plano de saúde. No meu Instagram mesmo eu falo pontos, né? Pontos importantes que o consumidor de forma didática tem que saber. Então hoje a gente vai falar sobre isso de forma bem resumida. Vou tentar ser o mais breve possível para que não fique também um vídeo, um assunto, né, enfadonho, chato e que não é compreensível. Quem sabe me conhece também sabe que os meus vídeos ultimamente têm uma pegada mais humorada. E eu falo bastante, se deixar eu falo muito. E por isso eu sempre tento me paudar com relação a isso. Vou fazer só um alerta rapidinho com relação a uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui no nosso estado, que é com relação à questão da associação da ADUSP-MA, que é a associação, vou ler aqui, a Associação dos Usuários de Plano de Saúde e Sistema de Saúde do Maranhão. Essa associação ela é uma associação muito importante, ela está trazendo vários assuntos do cotidiano dos usuários de plano de saúde e do Sistema Único de Saúde também. Referente a quê, Bruno? As mazelas que o plano de saúde vem cometendo contra os consumidores, assim como o SUS, aquelas pessoas que têm plano de saúde negativado, autista com plano de saúde negativado, tem seu tratamento também ceifado pelo plano de saúde, pessoas com tratamento oncológico também, que muitas das vezes são interrompidos ou às vezes nem iniciam por conta das negativas, né, dos tratamentos de plano de saúde. Então, a associação ela está voltada para esses usuários. Então, eu estou fazendo aqui uma espécie de convite para quem está assistindo esse vídeo. Dia 17 vai ter o primeiro fórum, né, organizado pela associação, e nesse fórum vai ter muitas pessoas importantes, como o presidente da ANS. Quem tem essa oportunidade de estar frente a frente com o presidente da ANS, tá? Então eu convido você para que já tem interesse em estar dentro desse fórum, você que vai convide mais outras 3 pessoas para que a gente possa lotar, né, esse evento que é tão importante para vários cidadãos que dependem muito do Sistema Único de Saúde e dos planos de saúde também, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui com a questão do nosso assunto, né?
que é sobre a mensalidade do plano de saúde, os reajustes do plano de saúde. Primeiramente, nós temos que entender o quê? A gente tem que entender que existe várias modalidades de plano de saúde, tá? Não é só um tipo de plano de saúde. Muita gente nem sabe disso, nem sabe que existe várias modalidades de plano de saúde. A pessoa contrata o plano de saúde e só quer saber, ó, eu tô garantindo aqui a minha saúde, né? Eu tô coberto pelo plano de saúde, é isso que me interessa. Eu não quero saber se é um plano coletivo, eu não quero saber se é um plano individual, eu não quero saber se é que tipo de plano é. Eu quero saber que eu tô coberto. Eu e minha família, na maioria das vezes, né? Então, mas existe. Então, para a gente entender esse assunto do reajuste de plano de saúde, nós temos que entender, primeiramente, que tem vários tipos de plano de saúde. Eu vou explicar cada um deles de forma bem didática, tá? Primeiro plano de saúde que eu vou falar é do individual. É aquele plano de saúde que você chega, contacta o plano de saúde e contrata para você mesmo, sem intermédio de qualquer pessoa, de qualquer órgão, de qualquer entidade. É você e o plano de saúde. Esse é o plano de saúde individual. O familiar é muito parecido. Também é entre você e sua família e o plano de saúde. Então tem o individual e tem o individual familiar. O individual é diretamente com o plano de saúde. O familiar também é sua família diretamente com o plano de saúde. Não tem intervenção de ninguém, tá bom? Qual é o próximo plano que a gente tem? É o coletivo por adesão. Esse a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tem. Como é o plano coletivo por adesão? É aquele plano de saúde que você contrata através de um terceiro. Você tem que ter aí no meio do caminho entre você e o plano de saúde, você tem que ter uma pessoa. Essa pessoa geralmente é uma associação, é alguém, tá? Eu, como prometi no início do vídeo, eu vou ser bem didático, não vou me prolongar muito de forma técnica, tá? Então, tem uma pessoa aí. Hoje em dia, muita gente, por conta dos cancelamentos que tiveram aí, né, dos planos de saúde, ultimamente, da Amil principalmente, muita gente ficou conhecendo, às vezes nem sabia que tinha a Qualicorp, mas tem a Qualicorp, que é uma administradora de plano de saúde. Então ela fazia esse panorama, né, entre o consumidor e o plano de saúde. Então a pessoa aderia ao plano de saúde através da Qualicorp. Esse é o coletivo por adesão, tá bom? Temos também o de autogestão. O de autogestão é através de uma... Como é que eu posso explicar? De uma entidade de classe. Por exemplo, você já vai entender. Ele também depende de uma terceira pessoa, mas ele é através de uma classe, tá? Vamos lá, vamos dar dois exemplos. CACI e... CACI, deixa eu lembrar outra aqui. CACI e GEAP. As GEAP são para aquelas pessoas que são funcionárias públicas, né? Então só pode aderir a GEAP quem é funcionário público, certo? CACI, mesma coisa, só pode aderir a CACI quem trabalha no Banco do Brasil e seus dependentes até terceiro grau, certo? Então esse é o de autogestão. Se você tem um plano de saúde da CACI, o seu plano é de autogestão, tá? Se tem a da GEAP, é de autogestão, certo? O outro plano é o empresarial, tá? Então falamos do individual, do familiar, do coletivo por adesão, de autogestão, e tem o quinto, que é o plano empresarial. Plano empresarial é aquele contratado por empresa, né? Mais tarde eu vou falar sobre... Ele parece muito com o coletivo por adesão, tá? Mas é o empresarial, certo? Ele também ele é aderido através de uma empresa. Então tem esses 5 tipos de plano de saúde, tá? Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre a questão do falso coletivo, famigerado falso coletivo. Não sei se você sabe, mas eu vou dar uma leve rebuscada por ele, tá? Para que você possa entender. Então vamos lá para o nosso próximo tópico, já que você entendeu quais são os tipos de plano de saúde. Agora você pode falar: ah, meu plano de saúde é de autogestão, ah, meu plano de saúde é individual, ah, meu plano de saúde é coletivo por adesão. Legal? Então vamos lá. Todos esses planos, eles possuem a questão do reajuste, tá? Esses planos eles possuem reajustes contratuais.
esses reajustes eles são separados em faixa etária, sinistralidade e VCMH. Não vou falar sobre cada um deles, mas vou falar de forma bem resumida também o que quer dizer cada um. Eu, na verdade, vou fazer um bolo aqui, tá? Os reajustes que a gente conhece e o que realmente interessa a gente são aqui, quais são? São de faixa etária e os anuais. Bruno, o que é o reajuste anual e o que é um reajuste de faixa etária? O reajuste de faixa etária é aquele reajuste que acontece cada vez que o consumidor completa uma idade. Vamos supor, de 0 a 18 anos, não tem reajuste de faixa etária, tá? Isso daí tem até legislação sobre isso. Então, completou 18 anos, tem o primeiro reajuste porque você completou 18 anos. Depois, você completou 24 anos, aí sofre um outro reajuste. Tudo isso tem que estar em contrato, tá? Lá no contrato tem informando lá, tem uma tabela. Completou 18 anos, reajustou 20%. Completou 24 anos, reajustou 30%. E assim vai, tá? O anual ele acontece todo ano. Todo ano ele acontece, certo? E esses reajustes, o individual e o familiar, né, o plano de saúde individual e familiar, ele é estabelecido por quem? Pela ANS. Bruno, e os outros? Autogestão empresarial coletivo por adesão. Eles são regidos por... Como é que eu posso explicar para vocês? Eles são regidos por uma livre negociação, tá? Lembra da questão do terceiro? Então, geralmente eles são resolvidos dessa forma, o reajuste anual, que acontece todo ano. Ele acontece entre o representante do plano de saúde e o representante da empresa que você contrata através dela, o plano de saúde, tá? Para que a gente entenda mais ou menos dessa forma que acontece o reajuste anual, tá? Bruno, esse reajuste, a gente consegue contestar ele? A gente consegue contestar esses reajustes, tá? Muitas pessoas ficam perguntando, mas o plano não reajustou. A gente não contesta o reajuste propriamente dito. Nós contestamos a abusividade do reajuste. Por exemplo, era para reajustar 9%, não reajustou, reajustou bem mais. Temos que fazer uma revisão contratual? Bora ver, tá? Então a gente contesta a questão do reajuste abusivo. Para que serve o reajuste do plano de saúde? Para manter um equilíbrio contratual. Ele não é para majorar, majorar é aumento, tá? Ele não é para majorar, ele é para manter o equilíbrio. Se fosse para majorar, ele majorava e o consumidor ficava a ver navios, né? Mas não é isso. O reajuste ele serve para manter o equilíbrio contratual entre o consumidor e o plano de saúde, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo tópico aqui. Então eu já falei, né, que todos os planos de saúde eles reajustam, não acontece de autogestão. O autogestão não reajusta. Não, todos reajustam da mesma forma, certo? Vamos lá. Quem mais sentem, né, esses reajustes de plano de saúde? Todos sentem. Todos os consumidores de plano de saúde sentem os reajustes todo ano de plano de saúde. Todo mundo reclama, né? Só que os que mais reclamam são aqueles que realmente têm a abusividade no reajuste de plano de saúde. E aí os consumidores eles sentem os reajustes anuais, tá? Quando acontece o de faixa etária, aí sente mais ainda, certo? Oh, meu Deus, deu uma topadazinha aqui no tripé aqui da Ring Light. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse reajuste, né, do coletivo por adesão, do empresarial, de autogestão, ele acontece por livre negociação entre representantes. Tá? Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Certo, então ele acontece entre negociação entre representantes, tá bom? O individual e o familiar, ele é regido pela ANS, tá? Os outros não, só o individual e familiar, tá bom? Exemplo, esse ano, qual foi o reajuste? Foi de 6,91%. Então, todos os planos individual e familiar, eles têm que ser reajustados até 6,91%. Se for mais disso, se torna abusivo.
mas dificilmente os individuais e familiar eles não reajustam a mais não, mas acontece, tá bom? O coletivo por adesão e o empresarial são os que sofrem esses reajustes abusivos e o consumidor acaba sofrendo com isso, tá bom? Vamos lá. Outra pauta aqui nossa é se você consegue, né, contestar esses reajustes de plano de saúde. Como eu falei, você consegue contestar, você consegue reclamar, né, sobre esses reajustes abusivos que vem acontecendo. O individual e familiar são planos de saúde que você não vê mais contratação hoje em dia. Os planos de saúde eles não fornecem mais esse tipo de contratação para o consumidor. Quando você vai entrar em contato com o plano de saúde, qualquer plano de saúde, o que eles falam? Ó, só tem plano de saúde coletivo por adesão e empresarial. Você tem empresa? Ah, tem, então bora fazer pela empresa. É melhor para eles. Isso pode ser um tema de outro assunto, eu posso falar depois. Por que os planos de saúde não estão mais fornecendo, pelo menos a maioria, tá? A maioria. Eles não estão mais fornecendo contratos de plano de saúde individual ou individual familiar. Por quê? Tem uma política por trás disso. Bem maliciosa, mas tem. Tá bom? Então a gente consegue contestar essas questões do reajuste do plano de saúde. Bruno, e quais os planos de saúde que a gente consegue contestar? Eu vou ser bem direto, tá? Não vou adentrar muito no mérito por que a gente consegue só desses. O individual e familiar, como eu falei, geralmente eles não reajustam a mais. Dificilmente você consegue um plano de saúde individual e familiar que reajusta a mais do que o índice da ANS, tá bom? Qual que a gente consegue então contestar judicialmente? Coletivo por adesão e empresarial. O de autogestão, Bruno, tem muitos julgados desfavoráveis, tem alguns julgados favoráveis, mas isso quando o reajuste é muito lá em cima, então não vale a pena. Eu mesmo, eu não aconselho o cliente meu a entrar com ação judicial para contestar reajuste de plano de saúde por autogestão, tá? Coletivo por adesão empresarial, sim. Por quê? Aí a gente vai entrar na minha próxima pauta aqui, tá? Por que a gente consegue contestar judicialmente esses planos de saúde, tanto empresarial quanto coletivo por adesão? Porque lembra que eu falei que tem uma livre negociação? Essa livre negociação geralmente não tem. É absurdo. Vocês podem falar, meu Deus, mas deveria ter, tá na legislação, tá na resolução, mas não tem, não existe. E quando existe essa livre negociação, ela tem que ser comunicada, como for a negociação, ela tem que ser comunicada para o consumidor. E ela não é comunicada. Aí vem alguns princípios do direito do consumidor, tá? Questão de clareza, questão de informação, são princípios basilares do direito do consumidor e que tem que ser impostos e tem que ser cobrados. E eles não cumprem essa questão, tá? Tem a livre negociação entre o representante? Não tem. Então já temos a primeira ilegalidade, tá? Qual é a segunda? Tem várias outras, tá? Tô falando só das principais. Alguns critérios. Por que a gente consegue contestar? A segunda, cálculo inidôneo, tá? É assim que está na norma legal. Eles têm que o que quer dizer isso, um cálculo inidôneo? Eles têm que apresentar um cálculo claro, ter um reajuste todo ano. E para que seja aplicado esse percentual de reajuste, existe um cálculo. Esses cálculos, o consumidor tem que ser entendível para o consumidor. O consumidor tem que entender, o consumidor tem que ter noção de como chegar no cálculo final. E o cálculo que eles colocam, se você for pegar o seu contrato, você vai ver lá os cálculos que são feitos para reajuste. É um reajuste, é um cálculo muito, muito complexo, que ninguém consegue resolver. Às vezes, não vou dizer todos os matemáticos, mas às vezes até professor de matemática olha aqueles cálculos e faz cara feia. Meu Deus, não, isso aqui não consigo. Isso aqui nem para mim eu não consigo. Imagine um consumidor, uma pessoa que nem sabe. Eu mesmo faço ações de reajuste, eu faço tabela, mas eu não sei fazer o cálculo de plano de saúde que eles colocam lá na tabela. É quase impossível. Pede para você ver, você não consegue. Consegue não, tá? E o dever de informação clara também sobre a questão dos reajustes, eles não colocam no contrato, tá? Então, coloquei só 3 pontos importantes
tá? Existem alguns outros que tem que ser abordado quando a gente contesta, mas esses são um dos principais também. Então a gente consegue diminuir, tanto é que tem julgados, né, nesse sentido. Eles falam justamente nessas questões aqui, nesses princípios, onde o consumidor não tem informação clara, não tem o cálculo claro também, e o juiz, o que o juiz fala? A gente entra com a ação, a gente explica sobre a ilegalidade, a gente explica quanto foi que foi pago a mais pelo consumidor, quanto é que deveria ficar de fato a mensalidade dele, e o juiz pega e fala, né, realmente teve abusividade, não teve, o plano de saúde não obedeceu os critérios legais, então vamos lá, plano de saúde, baixa aqui a mensalidade do plano de saúde do cliente do advogado, tá bom? Então essas são as ações, né, que a gente entra na justiça de reajuste de plano de saúde, tá bom? Eu vou dar uma pequena pincelada aqui, só pra gente finalizar, já tá com 20 minutos aqui de áudio não, de vídeo, para não ficar muito extenso, como eu falei. Falo muito. Sobre os planos falso coletivo. Bruno, o que é um plano de saúde falso coletivo? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Vou explicar aqui de forma didática, tu não vai mais esquecer não. Plano de saúde coletivo, o que é? Quando o consumidor ele vai contratar um plano de saúde, o plano de saúde, aquele corretor, o que ele fala? Só tem coletivo por adesão, o plano de saúde, a contratação, e o empresarial. O empresarial você começa a pagar bem baixinho, é assim que é o papo deles. Só que você tem que ter uma empresa. Você quer colocar quem nesse plano de saúde? Geralmente a pessoa, quero me colocar, né? E quero colocar meu filho e minha esposa. Pronto. Aí ele fala, beleza, você tem empresa, a empresa está ativa, então bora fazer pela tua empresa, tá? Aí o cara vai lá, a pessoa vai lá, o consumidor vai lá e contrata, através da empresa dele, um plano de saúde. Mas vamos lá. Esse plano de saúde foi contratado através da empresa, mas dentro desse contrato só tem quem? Tem funcionário da empresa? Não. Só tem o proprietário da empresa, que é um consumidor, tem o filho dele e tem a esposa dele. Só tem pessoas da família. Então, o que é esse plano? Que tipo de contratação é essa? É um plano empresarial do jeito que foi contratado? Não, é um plano familiar, só tem pessoas da família. Então é por isso que a justiça entende que é um falso coletivo. Foi um coletivo empresarial contratado falsamente, porque não tem funcionário, são só pessoas da família. Então o que a jurisprudência, o que os juízes entendem? Olha, se é familiar, nós temos que fazer o reajuste anual de acordo com o plano de saúde familiar e não empresarial, do jeito que vocês estão aumentando aí 40%, 20%, tá? Então é isso que é o plano de saúde falso coletivo, certo? E por que é vendido? É uma outra pauta, não vou me estender mais, porque senão vai bater mais de meia hora de vídeo, eu não gosto de vídeo muito longo, tá? Então essa pode ser uma outra pauta. Se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem para mim no meu celular, no meu Instagram, Direito Médico SLZ, tá? Vocês podem chegar lá e, Bruno, fala sobre tal assunto, eu acho que é importante, Bruno, eu tô com uma dúvida, eu pego e falo, tá? Sobre qualquer coisa de plano de saúde. Eu sou meio praticamente com isso, e as informações que eu presto, eu gosto de prestar informações nesse sentido, tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha colaborado com esse assunto tão técnico, mas que eu tentei trazer aqui de uma forma leve, uma forma didática. E eu vou fazer o seguinte, vou finalizar fazendo um convite, né, que eu fiz no início. Participem do fórum da DUSP, tá? Da associação. É muito importante. Eu vou fazer esse pedido novamente da seguinte forma. Cada pessoa, como eu falei no início, cada pessoa que for, vai ser dia 17, tá? Vai ser dia 17. Então, cada pessoa que for no fórum, que tiver interessada, chamem, levem o convite para mais 3 pessoas, tá? Eu tenho certeza que vai lotar aquele auditório, tá? E vai ser de muita valia para todos nós, e o movimento vai ficar mais forte, e você vai ficar mais resguardado enquanto consumidor de plano de saúde, enquanto usuário do Sistema Único de Saúde. Tá bom, gente? Então é isso, espero ter ajudado, e
É isso. Queria ter falado mais, mas vai ficar um vídeo muito longo e não é legal, tá bom? É isso daí. Abraço.